Muito boa tarde. Em nome da reitora da Universidade Aberta, do Centro de Estudos Globais, do Programa de Doutoramento de Estudos Globais da nossa universidade, damos as boas-vindas à direção do agrupamento de escolas do Restelo, na pessoa do seu diretor e da sua presidente do Conselho Geral, e também da senhora doutora, que é membro do Conselho Geral, que representa também aqui os pais, e que, à luz do protocolo que assinamos, começámos a desenvolver um conjunto de iniciativas, sendo esta uma das primeiras iniciativas que realizamos em conjunto, para debater um conjunto de temas que interessam quer a universidade, quer o agrupamento de escolas, para, no quadro de cooperação, podemos também contribuir para uma relação fecunda e enriquecedora entre a universidade e o sistema de ensino público do nosso país. E saudamos muito esta cooperação e o desafio que nos foi lançado pelo agrupamento de escolas, cumprindo assim uma função importante que é da universidade, que é das escolas, que é garantir a formação dos seus professores, dos pais, e debater as grandes questões do mundo contemporâneo, para depois também servir de apoio à decisão política pelos responsáveis das escolas, quando há assuntos prementes que hoje resolver e lançar luz em termos de caminhos a seguir. E, portanto, hoje é um dia importante, porque vamos tratar de um destes temas relevantes e prementes da atualidade, que é o tema do seminário de hoje, e inauguramos assim esta cooperação com esta iniciativa que se realiza aqui no Salão 9 da Universidade Aberta, no Palácio Ceia, que conta com muitos colegas, professores, pais, quer das escolas, quer da nossa universidade, que estão presentes, e saudamos especialmente também os que nos acompanham à distância via telemática. Neste contexto em que se inicia esta cooperação, foi assinado um protocolo, que agora aqui entregamos oficialmente ao seu diretor, que está assinado pelos diferentes responsáveis, e também vamos assinar agora um memorando de entendimento para associar o agrupamento de escolas no quadro de um compromisso de defesa e promoção dos direitos humanos, que é chamado, ligado ao projeto Dignipédia, que levou também à atribuição do selo Dignipédia ao agrupamento de escolas do Restelo, devido ao empenho que este agrupamento está a ter e vai continuar a ter na formação e na capacitação dos seus alunos e professores para uma maior consciência em ordem à vivência prática dos direitos humanos. E então, nesta sessão inaugural, antes do seminário, vamos assinar comentários falando do nome da iniciativa da coordenadora da projeto de Vitória da Comissão Nova Jesus, para fazer essa assinatura em conjunto com a senhora. Muito bem, e a partir daí agradecemos muito esta parceria que agora se firma. Esperamos que daqui de corra muitas ações sejam importantes e outras para ambas as instituições. E agora vamos passar a palavra aos senhores coordenadores desta sessão, ao senhor diretor do Agrupamento de Escolas do Restelo, Dr. David Casimiro, e à senhora doutora membro do Conselho Geral, doutora Sofia Machado Rosa, também nos dá a honra da sua presença, representando também os pais do Agrupamento de Escolas, e que vão moderar esta sessão. E tem como convidados deste painel, vai ter um momento de alocução depois do debate, com convidados especialistas, os meus estimados colegas da Universidade Aberta, o senhor professor doutor José António Moreira e a senhora professora doutora Susana Henriques, e que são especialistas especialmente nesta área, e a quem agradeço muito a disponibilidade para estar nesta sessão e partilhar o seu conhecimento e nos ajudar na reflexão sobre o tema tão importante, que é o uso das tecnologias em ambiente escolar, que preocupa tanto professores, pais
e, no fundo, a nossa sociedade contemporânea. E também queremos agradecer também a dois outros conferencistas que aceitaram amavelmente também participar nesta sessão, o Sr. Dr. Tito Moraes e a Sra. Doutora Cristiana Almeida. Miranda, que nos acompanha à distância e a quem agradecemos muito a sua disponibilidade para participar nesta sessão, e também vai intervir como convidada especial a senhora diretora da Escola do Agrupamento de Escolas de Lourosa, que tem já uma política, tem uma experiência de implantação uma política concreta e já com experiência de alguns anos sobre o uso do telemóvel nas escolas, e que vai partilhar também a sua experiência. E depois das alocuções dos intervenientes convidados, daremos a palavra a todos para debatermos esta questão, por caso as perguntas que entendermos, e a partir daí podemos cumprir o grande objetivo deste seminário, que é fazer um debate alargado sobre a questão nos traz cá. Agora eu passo a palavra aos moderadores de Veneza para avançar a apresentação dos planos e dar a palavra. Ora, boa tarde a todos. É com grande satisfação que estamos aqui hoje, num trabalho colaborativo, universitário, juntando as duas organizações. Em primeiro lugar, eu quero endereçar um agradecimento especial à Universidade Aberta, na pessoa do professor José Franco e à sua equipa colaborativa, aos investigadores aqui presentes e ao professor Tito Moraes e à professora Cristiane também, aos nossos encarregados de educação, aos professores e a toda a equipa diretiva que trabalhou neste tema e para que fosse hoje possível a realização. E quero também endereçar um agradecimento especial aos participantes presentes e em regime online à distância. Eu passo então a apresentar os dois investigadores aqui ao meu lado. Do meu lado esquerdo eu tenho o professor Dr. José António Marques Moreira, doutor e mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra, licenciado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Concluiu um pós-doutoramento em Tecnologias Educacionais na mesma universidade, é professor associado com agregação no Departamento de Educação e Ensino à Distância e coordenador executivo da Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais de Aprendizagem da Universidade. Do meu lado direito tenho a senhora professora Susana Henriques, doutorada em Sociologia, na especialidade na Sociologia da Educação, da Comunicação e da Cultura, pelo Instituto Universitário de Lisboa, pós-graduada em Análise de Dados para as Ciências Sociais, mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação. Passo a palavra agora à professora Sofia Rosa para apresentar os outros dois investigadores. Boa tarde a todos. Antes de mais, o meu agradecimento também aqui enquanto representante do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Restelo, representando a comunidade de pais. Um agradecimento especial à Universidade Aberta e ao professor David e a toda a sua equipa portanto, por este protocolo que foi celebrado e que será sempre uma mais-valia não só para a comunidade de professores, mas também de pais e também de alunos. Foi um gosto conhecer o professor José Franco, que não tinha ainda tido o prazer de conhecer. Portanto, boa tarde aos presentes, boa tarde aos ausentes, quem está à distância. Muito obrigada aqui ao António e à Susana, e ao Tito e à Cristiane, que estão à distância e que tiveram, portanto, também a amabilidade de estar aqui connosco neste, que se pretende ser um debate reflexivo e que traga algumas estratégias que nos possam ajudar em termos de comunidade a gerir melhor esta situação que tanto preocupa os professores como as famílias. Passo então agora a apresentar Tito de Moraes. Tem mais de 20 anos de experiência na promoção da utilização das TIC de uma forma ética, responsável e segura, tendo criado o projeto Miúdos Seguros na NET. Cristiane Miranda é coach, tem mais de 20 anos de experiência em voluntariado com jovens. Sendo esta uma das suas paixões, criou o projeto Teen on Top School Edition, um programa para escolas onde promove a autoestima dos alunos e o sucesso escolar
ajudando a prevenir o abandono escolar precoce. Juntos, criaram o projeto Agarrados à Net, que tem como missão a promoção do bem-estar digital de crianças, jovens e adultos, tendo criado programas como Agarrados à Net, como gerir o tempo online dos teus filhos, Pais Digitais pela parentalidade digital positiva e Faz-te Ouvir, dá a volta ao ciberbullying, entre outros. Juntos criaram também a Semana do Bem-Estar Digital, que decorre anualmente na primeira semana de maio. Dou as boas-vindas a todos, agradecendo mais uma vez esta parceria com a Universidade Aberta. E agora passo aqui a palavra ao professor David. Muito obrigado. Eu vou contextualizar num Conselho Geral. As nossas entidades de educação colocaram esta problemática, que cada vez ganha mais sentido refletirmos, e, de facto, em conjugação com a Universidade Aberta, suscitámos uma parceria e a concretização deste encontro no âmbito da utilização dos telemóveis dentro das escolas. O tema que foi lançado foi: que lugar ocupam os telemóveis no contexto escolar? Debate sobre literacia digital e autorregulação. Dou a palavra ao Sr. Professor para, durante 15 minutos, se referir. Muito obrigado. Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer muito o convite para estar aqui presente fisicamente e, portanto, cumprimentar também aqueles que estão online, estão, digamos assim, a ouvir-nos. E, bom, este desafio de falar em 15 minutos, eu vou tentar ser o mais disciplinado possível. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Obviamente que aqui a centralidade, ou pelo menos o desafio, está relacionado com aquilo que pode ser a utilização dos telemóveis, e convém também sabermos exatamente o que é que estamos a falar quando estamos a falar de telemóveis. Estamos efetivamente a falar de computadores ou de microcomputadores que também dão para telefonar e, portanto, também têm a funcionalidade de telemóvel com um cartão SIM que permite fazer esses telefonemas, ou estamos a falar de um dispositivo tecnológico que efetivamente tem uma série de funcionalidades que atualmente se assume como um smartphone. Por isso é que esta designação de telefones inteligentes em contraposição com aquilo que são os telefones burros, ou seja, os dumb-phones, que eram exatamente aqueles que apenas permitiam telefonar. E eu gostaria, antes de fazer esta, digamos assim, uma abordagem àquilo que representa exatamente esta ideia e o conceito de telemóvel numa sala de aula, no contexto educativo, eu gostaria de vos relembrar, digamos assim, aqui alguns documentos orientadores daquilo que são as políticas educativas, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. E, portanto, é importante nós percebermos o contexto e o enquadramento para depois definirmos políticas, quer nacionais, quer políticas regionais e locais, daquilo que são hoje, o que é designado, inclusive, por planos de ação de desenvolvimento digital das escolas. Portanto, eu estive envolvido também neste processo, estou envolvido no processo de transição digital e aquilo que tem sido o trabalho da própria Direção-Geral de Educação. Portanto, tenho trabalhado com a própria Direção-Geral naquilo que é digamos assim, este momento de transição, e vejam bem, da transição de alguma coisa, não é? Parte-se do princípio que é a transição de uma dimensão analógica para uma dimensão digital. Eu diria que nós aquilo que temos que fazer, e portanto logo aqui neste período, é perceber exatamente que nós não vivemos nem numa realidade exclusivamente analógica, nem vivemos numa realidade completamente digital ou virtual. E, portanto, aqui aquilo que temos que fazer é exercícios, muitas vezes, de conseguirmos de encontrar um ponto de equilíbrio. E, portanto, nós vemos que, atualmente, há uma imersão muito acelerada para aquilo que é o espaço e os universos e os cenários digitais. Portanto, temos que perceber também exatamente onde é que nós estamos e o que é que queremos fazer do ponto de vista do futuro. Portanto, deixem-me só recordar exatamente alguns dos documentos que, de certa forma, têm nos estas políticas. Um deles tem exatamente a ver com aquilo que é o Plano de Educação Digital da Comissão Europeia, que surgiu em plena pandemia. Portanto, eu gostaria de, a esse nível, lembrar que o principal objetivo desse documento tem a ver com a criação de um ecossistema de educação digital altamente eficaz. E, portanto, temos que perceber exatamente o que é que representa uma ideia de um ecossistema. Portanto, um ecossistema parte do princípio que trabalhamos com diferentes ambientes,
Mais recentemente, e este é um documento que me parece interessante também para termos aqui, digamos assim, algum suporte àquilo que nós fazemos do ponto de vista da nossa ação educativa, que é o último relatório da educação da Unesco, que fala no novo contrato social de educação, e que também, num dos capítulos, fala exatamente naquilo que é a necessidade, mais uma vez, de criar ecossistemas educacionais que conectem uma realidade natural, construída e virtual. E, portanto, vejam bem que aqui aparece claramente definido aquilo que são os ambientes naturais construídos e virtuais ou digitais. E, portanto, aquilo que eu também gostaria a este nível sublinhar é que quer o primeiro documento do Plano de Educação Digital, quer este documento do relatório da Unesco, falam-nos exatamente, por um lado, nos ecossistemas e, por outro lado, naquilo que é a construção de uma educação digital. E, portanto, quando nós falamos em educação digital, não é necessariamente uma educação que esteja subserviente ao digital, mas uma educação que se enriqueça com o digital. Mas, obviamente, pensando no conceito de educação digital, também pode ser uma educação que seja empobrecida com o digital, não é? E isso é o que hoje vamos aqui debater, daquilo que é a potencialidade de utilizar um dispositivo tecnológico com determinado objetivo e aquilo que implica, muitas vezes, efeitos que podem não ser muito positivos, porque empobrecem o ato educativo, porque eventualmente distraem o estudante ou porque criam, digamos assim, outro tipo de interações que podem não ser muito positivas para aquilo que é o desenvolvimento desse mesmo ato educativo. E, portanto, obviamente que tudo aquilo que está a acontecer em Portugal está muito associado àquilo que são estas diretrizes, quer da Comissão Europeia, quer daquilo que é o pensamento do relatório da educação da Unesco. E, portanto, o nosso pilar da educação digital, obviamente que assenta naquilo que eu acabei de falar e da necessidade, cada vez mais, de ter, exatamente, planos de ação para o desenvolvimento digital das escolas, de termos, e vocês veem que cada vez mais agora é essa definição daquilo que pode ser a criação de laboratórios de educação digital, daquilo que é a criação de figuras de um embaixador digital que representa, digamos assim, este movimento de mudança. E eu gostaria de lembrar também, portanto, eu conheço alguns fatos, digamos assim, que estes ecossistemas, portanto, as escolas foram convidadas a desenvolver estes ecossistemas e que estes ecossistemas têm 4 dimensões perfeitamente distintas. Um ecossistema deve ter uma dimensão organizacional, deve ter uma dimensão pedagógica, deve ter uma dimensão tecnológica e deve ter uma dimensão digital que não é necessariamente a mesma coisa que o tecnológico. E, portanto, eu gostaria de colocar aqui a tónica nesta divisão que tem que existir necessariamente, porque uma coisa é ter a infraestrutura tecnológica e o que vocês estão aqui a ver é uma infraestrutura. E outra coisa é exatamente o que nós colocamos dentro desta infraestrutura tecnológica. E, portanto, se assumirmos que isto, de facto, é um microcomputador, até pela sua dimensão de leveza, mas que tem processadores muito fortes e que nós estamos a falar aqui de sistemas operativos, por um lado, eventualmente o Android ou o iOS, nós claramente percebemos que estamos a utilizar recursos de um computador. E, portanto, temos que pensar nesta perspectiva exatamente o que é isto do ponto de vista de uma infraestrutura tecnológica, porque basta pensarem nesta infraestrutura que aqui está, mas se for um pouco maior, já estamos eventualmente a falar de um tablet, não é? E, portanto, que eventualmente tem os mesmos sistemas operativos e depois tem uma outra dimensão aqui fundamental que tem exatamente a ver com a dimensão digital, já não é tecnológica, que é o quê? São os recursos digitais, são os aplicativos, são as aplicações que nós colocamos aqui, que vocês sabem também que se tiverem um Android, podem ir ao Google Play e colocam lá esses aplicativos. Se forem à Apple Store, tiram de lá, com certeza, outros aplicativos. E aqui tem exatamente a ver com estas duas dimensões. Tem que haver uma dimensão de uma política organizacional de dizer exatamente que infraestruturas tecnológicas é que fazem parte, digamos assim, desta nossa prioridade do ponto de vista da infraestrutura e conectividade. Não é? Conectividade é algo que não se discute, é algo fundamental. A DGE, obviamente, fez um trabalho nesse sentido de dotar as escolas de conectividade. Obviamente, o que é que aconteceu? Houve uma política no continente de distribuição de computadores portáteis, e podemos discutir se um computador portátil, eventualmente, até tem sistema operativo. Os computadores portáteis foram distribuídos, se tem um sistema operativo
mais potente do que com o meu smartphone, e portanto isso é outra coisa. E se repararem bem, por exemplo, na Madeira, onde eu estive a semana passada, houve uma política não de distribuição de computadores portáteis, mas de tablets, onde claramente aquilo que há, a preocupação principal é perceber exatamente como é que esta infraestrutura tecnológica está a responder àquilo que é o ecossistema digital. E aí, obviamente, que eu posso estar a falar, por exemplo, e passa publicidade, de uma escola virtual, não é? Que tem manuais digitais que eventualmente podem ser lidos num tablet, ou podem ser lidos num smartphone, ou podem ser lidos num computador portátil. E, portanto, se repararem bem, e isto tem a ver exatamente com esta abordagem, que eu queria que vocês percebessem que tipo de separação artificial ou não que nós devemos fazer, de efetivamente nós pensarmos se efetivamente isto que aqui tenho é um telemóvel ou é uma infraestrutura tecnológica que tem um potencial extraordinário em ambiente educativo, se tivermos aqui uma série de aplicativos, como o Kahoot, o Quizzes, como uma série de aplicativos para diferentes áreas disciplinares, e nós pensarmos, mais do que pensarmos depois na parte tecnológica, é perceber como é que eu consigo utilizar um tipo de recurso tecnológico como este, que tem, digamos assim, recursos digitais incorporados com uma intencionalidade pedagógica. E, portanto, uma coisa é eventualmente estar a utilizar uma infraestrutura do ponto de vista lúdico, outra coisa é estar a usar uma infraestrutura destas tecnológica com recursos digitais incorporados que permitam fazer um trabalho pedagógico de qualidade para construir exatamente este ecossistema de educação digital de qualidade. Portanto, aquilo que nós temos que pensar exatamente é que tipo de utilização é que nós estamos a fazer exatamente com isto e que tipo de abordagem é que nós fazemos com esta infraestrutura tecnológica e que tipo de recursos é que nós temos. Há pouco também foi falado exatamente, e esta tem que ser uma preocupação, que eu diria que este ecossistema, que nós também tínhamos falado de educação digital, tem que ter 3 S fundamentais. Tem que ter o S da segurança, tem que ter o S da sustentabilidade e tem que ter um S que tenha associado àquilo que possa ser a pessoa estar, de certa forma, também confortável e, portanto, sentir aqui que há essa dimensão que é a preocupação fundamental. Portanto, ter um ecossistema seguro implica o quê? Implica que o diretor do agrupamento das escolas de Deus saiba exatamente que aplicativos é que estão a ser utilizados pelos professores para passarem, digamos assim, a ser aplicativos oficiais e não oficiosos. E, portanto, eu acho que aqui é sempre muito importante, se, por exemplo, existe a Google Classroom a funcionar ou a Teams a funcionar, porque é algo que é institucionalizado, aquilo que são os aplicativos que estão a ser utilizados pelos professores também, têm que estar devidamente enquadrados num par. Ou seja, não pode haver professores a trabalhar, vamos dizer assim, de uma forma clandestina e invisível com os seus aplicativos, com aquilo que não há um controle da própria escola e que aquilo que é um trabalho depois de um PAD que tem que ser construído de uma forma coletiva por toda a comunidade educativa, em diálogo exatamente como foi dito aqui no início, onde os pais têm um papel fundamental nesta regulação. Não é? E, portanto, deixem-me dizer-vos também uma coisa, já devo estar a chegar aos meus 15 minutos. Ainda não, mas é fundamental perceber um outro aspecto que me parece extremamente importante. E basta ver um último relatório que agora saiu, que coincidência ou não, da OCDE, e os países que têm menores resultados no PISA são aqueles que proibiram a utilização dos telemóveis. E esta questão das proibições é muito interessante perceber que, com certeza, nós vemos quer a proibição destas infraestruturas tecnológicas, eu prefiro chamar assim, são também aquelas, digamos assim, aqueles que vão proibir a inteligência artificial nas próprias escolas e em ambientes educativos. E esta situação da proibição não parece que seja a resposta mais adequada, porque aquilo que tem que ser feito claramente é haver regulamentação. Tem que haver uma regulamentação clara de quando é que nós devemos, em que momentos, em que espaços é que nós devemos utilizar as infraestruturas tecnológicas, onde depois estão aquilo que são os recursos digitais utilizados pela escola de uma forma oficial. E, portanto, eu diria, e, portanto, também outros países, eu posso dizer isso, que se, por um lado, nós tivermos aqui uma política de distribuição de computadores portáteis e uma política de distribuição de tablets, também já existem instituições, por exemplo, no Brasil, onde foram distribuídos celulares pelos próprios estudantes.
E, portanto, aí, nesta perspectiva, não do telefone para telefonar durante a sala de aula, não com dispositivos, eventualmente, como o WhatsApp, para eventualmente estar a comunicar com amigos para combinar aquilo que possa ser uma parte mais lúdica, mas claramente para uma finalidade educativa. Agora, obviamente, nós vamos ter sempre muita dificuldade quando nós estamos e esse parece-me também um aspecto importante que eventualmente tem que ser discutido, porque uma coisa é utilizar um dispositivo tecnológico meu pessoal, outra coisa é estar a utilizar um dispositivo tecnológico que é para utilizar em âmbito académico e profissional. E, portanto, aqui a distinção, muitas vezes, da utilização de um tablet ou a utilização de um smartphone fica, digamos assim, numa fronteira muito da liquidez e da invisibilidade, porque nunca sabemos muito bem quando é que estamos a utilizar e nós sabemos que se algum professor tenta ir retirar o smartphone ao estudante, ele vai reagir de uma forma defensiva e não me tocam sequer porque estão a invadir a minha privacidade nos meus aplicativos onde tenho a privacidade e que nenhum professor nem nenhuma pessoa deve entrar. E isto enquanto professor ou enquanto pai. Todos nós sabemos que eu faço exatamente a mesma coisa e há um movimento defensivo de tirar o ecrã para não perceber o que é que está a acontecer naquele espaço. E, portanto, aqui nós temos que considerar seriamente, de facto, se estamos a falar de dispositivos tecnológicos que são utilizados em âmbito académico ou se estamos a utilizar dispositivos tecnológicos que têm este hibridismo, que têm uma dimensão mais de utilização pessoal e de uma utilização mais académica e profissional, não é? Porque é a questão que se coloca com os computadores portáteis. Estes computadores portáteis, depois, vamos deixar instalar o WhatsApp, o aplicativo WhatsApp, vamos deixar instalar o WhatsApp nos tablets, porque a situação é a mesma. Se nós achamos que vamos controlar exatamente esta situação, vocês sabem que há o dispositivo do WhatsApp web e, portanto, se é para eu comunicar com os meus amigos, eu faço em qualquer dispositivo. E isso obriga a vocês também a proibir a utilização dos computadores portáteis, a proibir a utilização dos tablets e dos smartphones. Porquê? Porque queremos impedir a comunicação com o mundo exterior. E, portanto, se nós queremos criar um ecossistema onde, efetivamente, os mundos estejam interligados, e se nós podemos perfeitamente, obviamente, uma turma do agrupamento de escolas do Restelo estar a comunicar e a estar de uma forma ubíqua a comunicar com uma escola com alunos da Finlândia e ter uma interação síncrona, obviamente nós não podemos fechar a conectividade e a própria rede. E, portanto, aquilo que eu diria também a este nível é que nós temos que claramente definir as regras, como em tudo o que fazemos. E, portanto, não parece que numa sociedade democrática a proibição seja a regra, digamos assim, mais eficaz para resolver estas questões. Temos que perceber exatamente as regulamentações, eu diria até mais, nós temos que perceber exatamente os contextos das nossas escolas e perceber exatamente também as pessoas que nós temos, os atores humanos que nós temos, professores e professoras, que tipo de sensibilidade é que têm para utilizar determinadas tecnologias e perceber exatamente os nossos estudantes se eventualmente estão preparados e que de forma é que eles podem utilizar estas, e cá está, vejam bem como eu vou dizer agora, estas tecnologias digitais. Portanto, quando eu falo em tecnologias digitais, estou a falar na infraestrutura e no digital, no recurso que está lá dentro. Por isso é que eu gosto de fazer esta separação artificial entre a infraestrutura e o próprio digital, para perceber exatamente aquilo que nós estamos a falar. E, portanto, se me fizerem depois perguntas nesse sentido, eu vou sempre responder, mas estava a falar da infraestrutura ou dos recursos digitais. Se vocês tiverem uma infraestrutura destas, sem nenhum aplicativo direcionado para o ensino, então não utilizem aquilo porque não está direcionado para uma utilização pedagógica. Agora, se vocês têm uma série de aplicativos que utilizam, toda a turma está a utilizar há 10 minutos, ou há toda uma estratégia, há toda uma planificação, onde os estudantes vão fazer uma determinada atividade, um ensino da matemática, que precisam necessariamente daqueles aplicativos que eu estou a utilizar, e todos os alunos têm X tempo para fazer a tarefa naquele aplicativo, claro que sim. Infraestrutura tecnológica tem que se estar ao serviço da educação, aquele aplicativo digital tem que estar ao serviço da educação, porque vejam bem que, seja infraestrutura desta dimensão, um tablet maior ou um computador portátil um pouco maior, todos eles têm aqui o denominador comum da mobilidade e da leveza. Estamos a falar da aprendizagem móvel e estamos a falar daquilo que são tecnologias leves para permitir exatamente essa mobilidade. E, portanto, obviamente que aqui a esse nível eu acho que temos, de facto, estamos num momento claramente de transição, estamos num momento de perceber exatamente que regulamentações é que nós devemos fazer. Isto está acontecendo na inteligência artificial na mesma, quer a nível do ensino superior, vai-se colocar a nível do ensino não superior. Com certeza, cada vez mais a integração, por exemplo, de uma linguagem sintética, de um ator não humano como o ChatGPT, seja ele o 3.5 ou o 4,
tem que ser integrado, tem que se dizer aos estudantes que utilizem, mas digam que estão a utilizar de uma forma transparente. Portanto, não é esconder a dizer que eu fiz uma cópia utilizando aquele aplicativo, mas é estar no ecossistema digital da escola, assumir que existe um aplicativo de inteligência artificial que vai ajudar a desenvolver determinadas atividades. Portanto, aqui a lógica tem que ser a mesma, de percebermos exatamente estas regulamentações que têm que ser criadas e percebermos exatamente depois, do ponto de vista ético, como é que vamos utilizar e perceber que infraestruturas é que nós temos ao nosso dispor e que recursos digitais é que nós temos, que claramente eu costumo sempre dizer que têm que ser seguros e têm que ser institucionais, e este senhor diretor que aqui está tem que saber de todos esses recursos que estão a ser utilizados, porque claramente se vocês utilizam um Padlet ou outro software gratuito ou outro aplicativo, eventualmente se não tiverem nenhuma fidelização, amanhã estão a fazer uma atividade no Padlet com os vossos estudantes e o Padlet já não está lá, e depois vocês vão se queixar ao diretor do agrupamento que vai dizer: vocês estão a falar de quê? Vocês estão a falar de que sala de aula virtual porque ninguém me informou de nada. É porque se falta a luz ou falta alguma coisa numa sala de aula física, este senhor é o responsável por tudo. Vão bater à porta dele a dizer que falta aqui qualquer coisa. Portanto, tudo o que seja criar ambientes virtuais, tudo o que seja uma nova ecologia analógica ou digital, tem que claramente estar enquadrada, tem que estar regulamentada e tem que haver um conhecimento da própria escola, para que depois até toda a componente letiva e não letiva daquilo que pode ser o tempo de trabalho que os professores fazem fora daquilo que é a sala de aula física, esteja, digamos assim, mais visível naquilo que pode ser uma escola mais híbrida, no sentido de ter espaços físicos, de ter espaços virtuais, ter espaços em metaverso, não é, que já ouviram com certeza falar em Roblox e outro tipo de metaverso, mas esses também têm que estar dentro do ecossistema da própria escola, e tem que haver um trabalho coletivo dos próprios professores da escola, e tem que haver, e diria mais, um projeto pedagógico onde exista um modelo pedagógico e os professores estão a trabalhar sobre aquele modelo pedagógico, com aqueles recursos digitais, com aquelas infraestruturas tecnológicas, onde existe todo o tal, como comecei por aí, um ecossistema organizacional que tenha, digamos assim, conhecimento e que possa depois dar resposta àquilo que é fundamental para a comunidade educativa e que saiba dizer aos pais como é que estão a trabalhar, e que obviamente têm aqui riscos associados, porque sabemos perfeitamente, quando entramos no universo virtual, o controlo é mais difícil, mas que faz parte desta nova ecologia educativa e, portanto, isso é fundamental e temos que encarar de frente, e como diria um professor que eu ouvi a semana passada, temos que encará-la e com força. Não é na negação, nem na substituição de uma coisa pela outra, mas nós encontrarmos os pontos de equilíbrio claramente entre as realidades analógicas, físicas, digitais e virtuais. Muito bem. Muito obrigado, professor José Guerreiro. Vamos dar agora a palavra à professora Susana Henriques, por favor. Mas começo por agradecer o convite para aqui estar, dar os parabéns ao agrupamento de escolas por esta iniciativa, dizer que de facto é importante reconhecer isso, este apoio do Conselho Geral na promoção de iniciativas que procurem discutir temas que são importantes para a realidade da escola. E, portanto, é com muito gosto que participo num encontro deste tipo. Bom, cumprimentar também todos os presentes aqui no espaço virtual, e somos muitos, de facto, e dizer que para esta minha apresentação e neste desafio de procurar uma resposta para esta questão, e assumindo desde já, fazendo já uma declaração de interesse, que não tenho esta resposta, não é? Não tenho. Não sei se ela existe, eu não a tenho. E, portanto, vou-me focar aqui mais no desafio do debate, da questão da literacia e da questão da autorregulação. E começando então pela questão da literacia digital. Este é um conceito que não é recente, como aliás nada do que estamos aqui a discutir, não é? O conceito de literacia digital já surge na literatura desde os anos 80 do século passado, mas é certamente dinâmico e evolutivo, e tem vindo a assentar nestes vários aspectos, ou seja, envolve, por exemplo, a segurança no ambiente digital, a aplicação da informação, a procura, a busca, a pesquisa de informação também, a utilização das tais do digital, quer em termos
das ferramentas, quer em termos dos aplicativos, softwares, etc. Avaliar a própria informação no sentido de identificar aquela que é credível e não credível, aquela que nos interessa para o objetivo que temos e a que não é, a gestão da identidade digital, compreender e desenvolver sentidos de responsabilidade social com o digital, etc. Portanto, isto é aqui que nos situamos quando falamos de literacia digital. Este é um conceito que é essencial em democracia e que serve para capacitar os cidadãos para serem pensadores, criadores, críticos e ativos. É aquilo que é cada vez mais, que nos é cada vez mais exigido nas nossas sociedades e, portanto, são é esta a responsabilidade que temos na preparação e na formação das nossas crianças. E a literacia digital tem, de facto, um papel importante na promoção da participação ativa dos cidadãos na sociedade, mas também na vida económica, cultural, democrática, etc. A literacia digital convoca, então, um conjunto de outras competências que são transversais a outros tipos de literacia, portanto, às vezes parece que estamos a falar de coisas diferentes, mas estamos, de facto, a falar de características transversais, como, por exemplo, o pensamento crítico, a e-segurança, já falei há pouco, a cibercultura e a cultura digital, a colaboração e a criatividade, o enquadramento de movimentos de cocriação, de co-investigação, por exemplo, a pesquisa e a seleção de informação, a comunicação crítica e a cidadania digital, as questões da netiqueta, por exemplo, as competências funcionais, mais instrumentais, se quiserem, mas tudo isto está aqui dentro destas literacias e, em particular, da literacia digital. Já em 2005, um autor dizia que as novas literacias exigidas nas sociedades contemporâneas são caracterizadas por redes e por relações sociais em rede e, portanto, a literacia digital, em particular, é uma das competências-chave do século XXI. Aqui estamos, não é? Mais de 2 décadas depois e continuamos a discutir e a questionar e a tentar posicionar-nos em relação a esta competência base de literacia digital. Sobre a autorregulação, eu gosto muito desta imagem porque ela nos lembra, é uma imagem do desenvolvimento cerebral e o que nos diz, e o que nos dizem as neurociências, é que a região responsável, que é aquela que está ali assinalada com qualquer quadradinho, a região responsável pelo autocontrole, pela tomada de decisão e, portanto, pela autorregulação, só se encontra devidamente formada entre os 20 e os 25 anos. E, portanto, por vezes nós colocamos nas nossas crianças, sobretudo nos nossos adolescentes e nos nossos jovens, colocamos-lhe exigências de responsabilidade para as quais eles não têm como responder de forma a ir ao encontro das nossas expectativas. E nós achamos que são as famílias que falham e depois achamos do outro lado que é a escola que também não está a regulamentar devidamente e não está a saber gerir e controlar e tendemos a proibir ou tendemos a permitir porque é novidade e não sabemos muito bem e todos os amigos fazem, portanto achamos que devemos fazer também. Portanto, ficamos aqui um bocadinho perdidos, mas no meio disto tudo é importante termos em atenção que as questões da autorregulação devem ter aqui algum cuidado e serem ajustados ao nível de desenvolvimento das nossas crianças, adolescentes, jovens, etc. Depois trago aqui uma outra imagem que tem a ver, porque uma das questões muito associadas a este debate em torno do uso dos telemóveis na escola tem esta dimensão pedagógica de que o António já falou, mas tem uma outra dimensão, que é a dimensão dos recreios, a dimensão da sociabilidade e a dimensão de como afeta essa tal questão. E, portanto, eu trago aqui esta imagem que é retirada do Currículo Europeu de Prevenção
está muito focado na questão dos consumos e das dependências com substância, mas que me permite falar aqui um bocadinho também desta questão de alguma, da possibilidade que pode haver de alguma dependência, nomeadamente das redes sociais, ou dos jogos online, ou de algum desses aplicativos disponíveis nos nossos telemóveis hoje em dia, e é por aí que os nossos jovens estão nos recreios, não é? Com essas utilizações. E, portanto, o que nos diz este esquema é que há aqui diferentes fatores que predominam em diferentes momentos, em diferentes fases da relação com, neste caso, o telemóvel. Porque é disso que estamos a falar, portanto, vamos focar. No início do uso, o fator que mais predomina, que mais influencia, são os fatores ambientais. O que são os fatores ambientais? São as regras. São as regras que existem na família, são as regras que existem na escola, é o clima de escola, é o ambiente familiar, é também as redes de sociabilidade, são também as influências dos amigos. Portanto, não estamos nunca a falar aqui só de um fator, só de uma dimensão. Estamos perante um fenómeno demasiado complexo para nos focarmos só na escola, ou só na família, ou só em algum destes fatores. Há uma pluralidade de dimensões, mas a verdade é que quanto melhor consertarmos aqui as nossas ações, melhor será o nosso efeito. Bom, voltando aqui ao nosso esquema, no início é, de facto, aquilo que nos diz a investigação, é que quanto maior for a nossa atuação nestes fatores ambientais, que são os de regulação em geral, melhor é a eficácia no controle do acesso e do consumo, digamos assim, da utilização dos telemóveis neste caso. Numa outra fase, em que já temos aqui alguma utilização, que em alguns casos até pode ser problemática, ou tendencialmente problemática, ou que pelo menos nós achemos que pode ser, os fatores que aqui mais influenciam são, de facto, as características pessoais. E, portanto, nós sabemos que nós sabemos, por exemplo, que a utilização é diferenciada em função das características de género. Não é? Nós sabemos que as meninas tendencialmente utilizam mais as redes sociais, que os meninos tendencialmente utilizam mais os jogos, porque são mais competitivos. Isto são tendências genéricas, estatísticas, depois análises mais finas dão resultados diferentes, são tendências gerais, mas temos estes indicadores e, portanto, há aqui características pessoais que se tornam fatores de risco ou fatores de proteção e que, portanto, fazem influenciar aqui a forma como eu vou lidar com a exposição que tenho ao telemóvel. Quando já existem, de facto, problemas, e quando já existe uma situação de adição e com consequências associadas, o fator que vai influenciar mais, neste caso não se aplicam os fatores, as características farmacológicas, mas são as características aditivas destes, não dos telemóveis, não do objeto em si, mas das tais redes sociais, dos jogos associados. Porquê? Provocam algo que o nosso cérebro responde de uma forma muito positiva, naturalmente, que é a recompensa imediata e o prazer imediato. E, portanto, esta resposta fácil, numa altura em que não temos ainda os mecanismos de autorregulação completamente desenvolvidos, torna aqui, de facto, todo um ambiente mais propício a que possa haver os problemas que efetivamente têm estado a ser identificados. Portanto, é verdade que, de um lado, temos aqui tecnologias e software e ecossistemas que têm imensas potencialidades, quer em termos pedagógicos, quer em termos das sociabilidades também, e vimos isso durante a pandemia, não é? Houve um isolamento físico, mas permitiu-nos ainda assim manter as nossas relações sociais, não é? E isso foi fundamental, mas é nesse sentido que, por exemplo, organismos como a OCDE
fala do bem-estar digital. É este conceito de bem-estar digital, diz que, efetivamente, há aqui um conjunto de potencialidades, mas que não é isento de riscos. E que é preciso estar atento ao equilíbrio entre as potencialidades e os riscos. Como é que podemos estar atentos? Tendo em atenção que temos que ter aqui um papel enquanto educadores, no sentido alargado do termo, sobre este assunto. Para terminar, porque já devo estar em cima do 12 meu minutos, tem 3 do minutos. tempo, 3 minutos serve perfeitamente. Dizer que, de facto, quando falamos de literacia digital, e portanto vou fechar aqui o círculo, porque efetivamente eu pessoalmente acredito, e pela investigação que tenho feito também tenho algum fundamento para esta crença, não é só pessoal, mas acredito que efetivamente o caminho é por aqui. Portanto, mais do que a proibição, ou mais do que o deslumbre, é efetivamente desenvolvermos aqui, assumirmos efetivamente o nosso papel de educadores, no tal sentido lato, porque temos diferentes especificidades conforme o papel em que nos encontremos, e, portanto, desenvolver aqui competências de cidadania global, de direitos humanos, de sustentabilidade ambiental e social, de saúde, porque todos estes aspectos se relacionam com estas questões da literacia digital. E, portanto, há aqui um conjunto de competências que nós temos que trabalhar, que temos que desenvolver, provavelmente também em nós, porque se não as tivermos depois também dificilmente conseguimos promover esse desenvolvimento no outro. E, portanto, acredito que seja por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Pegando aqui nas palavras da Susana, que agradeço, temos aqui uma autorregulação que acontece em termos de desenvolvimento cerebral entre os 20 e os 25 anos. Temos um conceito de bem-estar digital e inúmeras potencialidades não isentas de risco. Passo-lhe a palavra para ouvir o que é que nos tem a dizer, tentando cumprir aqui os 15 minutos sobre esta temática. E queria começar por agradecer o convite que nos foi feito para estar hoje aqui convosco. Portanto, os nossos agradecimentos ao agrupamento de escolas do Restelo, ao seu Conselho Geral, à direção, à Associação de Pais. O agradecimento também à Universidade Aberta por estar a acolher este evento e cumprimentar também todos os oradores que nos precederam, os que ainda nos vão seguir, e também todos os participantes. Portanto, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, mas obrigada também pelo convite aqui estamos para falar neste assunto que tanto nos entusiasma e que nos tem levado a percorrer o país para falar também um bocadinho sobre isto. Então, mas quem somos nós para falar sobre isto? Já foi feita aqui uma pequena apresentação, mas acho que se calhar não quer demais dizer que o título é uma referência nacional aqui no que diz respeito à questão da segurança da internet, não é? Porque criou o projeto Miúdos Seguros na Net há mais de 20 anos, vai fazer 21 agora, e vem trabalhando estas questões já desde essa altura. E já escreveste várias coisas, não foi, Tito? Sobre isto também. Isso, eu acho interessante porque nós começamos a debater agora a questão dos telemóveis na escola e dos ecrãs na escola, mas na realidade o primeiro artigo que escrevi sobre os riscos e os problemas que os ecrãs nos colocam foi em novembro de 2003 e desde essa altura tenho escrito bastante sobre o tema e falado também em palestras, em escolas e inclusivamente colaborado com dois dos maiores especialistas mundiais na área da dependência das tecnologias, da doutora Kimberly Young, que infelizmente faleceu o ano passado, e o doutor Cristiano Nabuco de Abreu, autores deste livro, Dependência da Internet em Crianças e Adolescentes, Fatores de Risco, Avaliação e Tratamento. Portanto, é um tema para o qual eu já estou há bastante tempo desperto, e não é algo que eu tenha começado, digamos, a trabalhar recentemente. Dito isto, a Cristiane também, para além da experiência que tem na área do coaching, traz também mais de 20 anos de experiência em consultoria e formação e naquilo que é muito relevante para o projeto Agarrados à Net, mais de 20 anos de experiência em trabalho com jovens, não só em termos de trabalho voluntário, mas também através do programa que criou Teen on Top Coaching para jovens.
Mas é capaz de ser interessante também, Cristiano, explicarmos um pouco como é que nasce o projeto Agarrados à Net. É só para fazer aqui uma pequena contextualização como é que nós caímos aqui, não é? Eu já acompanho o trabalho do Tito há muitos anos, desde que meus filhos começaram a ser jovens, ali pré-adolescentes, que começaram a entrar nestas questões da internet, dos Facebooks, eu fui também da linha, fui logo procurar quem é que me podia ajudar a mantê-lo seguro aqui na internet, não é? E claro que fui ter com o trabalho do Tito, por isso já o acompanho há muito tempo. Em 2021 tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente e estávamos a falar do trabalho de um e do outro, que é que nós fazíamos, e começámos a conversar um bocadinho sobre esta questão deste uso excessivo, não é? Que acho que todos nós que aqui estamos percebemos isto. Nós entramos num restaurante, é muito fácil ver uma família inteira, todos agarrados aos ecrãs, desde os mais pequeninos aos mais velhos, sem nenhum tipo de socialização. E nós em conversa estamos a conversar, a falar que nós podemos ajudar os pais a gerirem melhor o tempo que os seus filhos passam online. E foi assim que nasceu o Agarrados à Net. Nós tínhamos a noção de que os pais não tinham consciência das consequências que isto poderá ter para o futuro. E a prática veio-nos mostrar isto. Nas formações que nós fazemos com os pais, não é raro às vezes que os pais ou as mães vêm nos dizer no fim, a dizer qualquer coisa do género, eu não tinha ideia que não tinha consciência que isto era assim. Portanto, os pais também não têm esta consciência. Então, o projeto nasce muito nesta questão da prevenção do uso excessivo e problemático dos ecrãs, mas rapidamente abrangemos aqui outras áreas no que diz respeito ao bem-estar digital, não é, Tito? É isso, e basicamente, e conforme também aí foi referido, quando falamos de cidadania digital, falamos de literacia digital, mas falamos também de bem-estar digital. E o Agarrados à Net abrange exatamente, visa também a promoção do bem-estar digital de crianças, de jovens e adultos, e aos temas da utilização excessiva ou problemática dos ecrãs, acrescentamos o bullying, a prevenção do bullying e do cyberbullying, capitalizando experiência também que já vinha desenvolvido desde 2016, na altura em que escrevi um livro sobre a temática, as questões relacionadas com os impactos negativos das redes sociais na imagem corporal dos jovens, mas também dos adultos, as situações ligadas à prevenção da violência sexual baseada em imagens e que vão desde o grooming à partilha não consentida de conteúdos íntimos, passando pela coação e pela extorsão sexual online, e também tópicos como sejam os desafios, a prevenção dos desafios virais perigosos e dos impactos negativos da pegada digital, sobretudo quando os jovens começam a pensar em entrar no mercado de trabalho. E transversalmente a tudo isso, trabalhamos as temáticas relacionadas com a parentalidade digital positiva. Criámos vários programas que levámos às escolas, comunidades para esse país fora, mas nós não queríamos perder a oportunidade, nós também temos muitas pessoas aqui ligadas às escolas, de falar aqui na Semana do Bem-Estar Digital, que vai ocorrer a segunda edição, agora na primeira semana de maio, em que nós criamos uma coisa que se chama o selo Escola pelo Bem-Estar Digital. E nós desafiamos todas as escolas a aderirem a este selo. Que basicamente o que nós pedimos é que as escolas, durante esta semana, da primeira semana, de preferência, mas não precisa ser nessa primeira semana, de maio, mas que façam alguma atividade para promover o bem-estar digital dos alunos, dos pais, dos professores, seja o que for. Mas juntem-se a nós. Nós vamos ter uma conferência do bem-estar digital também no dia 3 e 4 de maio. Este ano vai ser no Porto, mas vamos ter transmissão online. Portanto, se isto é um tema que vos interessa também, acompanhem-nos, que nós estamos a trabalhar nisto neste momento e vamos ter mais informações sobre isso. Mas para falar de tecnologia, não é? Telemóveis. É isso. Nós, no âmbito do projeto Agarrados à Net, muitas vezes recorremos a uma analogia para explicar esta questão da utilização ou da não utilização dos telemóveis nas escolas. Mas antes disso também, falarmos também um pouco, enquadrando-se nisso, sobre os riscos e os benefícios, não é, Cristiano? Sim, assim, todos nós sabemos os riscos que uma piscina tem para quem não sabe nadar, não é? Principalmente para as crianças, não é? Mas também todos sabemos os benefícios das crianças e não só dos adultos saberem nadar, não é? A tecnologia também tem os seus benefícios e os seus riscos. É isso. Em termos dos benefícios, nós normalmente caracterizamos em 7 grandes áreas, ou seja, na facilidade de acesso à informação potenciado por estas tecnologias, na facilidade de comunicação, que veio de facto tornar o mundo muito mais pequeno, na área da educação, e depois desse um telemóvel ou uma consola de jogos, ou um tablet ou um computador, uma criança, ela mostra-nos o que é que pode fazer ao nível do lazer e do entretenimento. E 3 outras áreas também relevantes que têm a ver com o acesso a bens, a produtos e a serviços que não estão disponíveis na nossa zona geográfica de residência, e 2 outras áreas
muito importantes, têm a ver com poderem potenciar o desenvolvimento da criatividade e a afirmação da cidadania, levando os jovens a lutarem e a promoverem causas que lhes sejam queridas, desde da prevenção das alterações climáticas até à defesa dos animais e por aí fora. Mas isto é o lado bom da moeda, que, como todas as moedas que têm duas faces, e o lado menos bom são aquilo que nós chamamos os 5, 6, as 5 grandes categorias de risco, a que as crianças, os jovens, mas também os adultos, podem estar expostos online, e que têm a ver com o C de conteúdos, o C de contactos, o C de comércio, e só por aqui nós podemos ver que isto é de facto o outro lado da moeda, e oportunidades e riscos andam de mão dadas, a informação aos conteúdos, a comunicação aos contactos e o comércio a práticas comerciais, e depois um outro C que tem a ver com o copyright ou direitos de autor, e depois, por fim, os comportamentos ou condutas que são aquilo que nos trazem aqui e que são muito do alvo do trabalho que desenvolvemos no Agarrados à Net, ligados à utilização excessiva destas tecnologias. Mas voltando um bocadinho aqui à piscina, né? Nós tendo consciência destes riscos, nós como pais e como educadores, não é? Nós preocupamos em prevenir, digamos assim, os acidentes, não é? Por isso é que nós falamos com os nossos filhos sobre os perigos da água, não é? E também falamos que têm horas para ir para a água, não é? Não vão para a água depois de uma refeição, de comer uma refeição pesada, não é? Também têm um tempo máximo para estar dentro da água, não ficam lá o dia todo, não é? Qualquer semelhança com as regras para a utilização dos telemóveis aqui não é mera coincidência, está bem? Também ensinamos os nossos filhos a nadar, não é? Não os atiramos para a água. Quer dizer, alguns pais assim mais atrevidos até os fazem isso, mas pronto, é melhor não ir por aí. Mas normalmente não os atiramos para a água, muito pelo contrário, nós vamos para a piscina com os nossos filhos para ensiná-los a nadar, não é? Assim, se nós não soubermos nadar, se calhar até levamos a quem saiba e que os ensinam, não é? Hoje em dia normalmente até são as próprias escolas que levam os miúdos para as piscinas para aprenderem a nadar, não é? E também damos boias, não é? Nós mais pequenos. Mas mesmo com as boias, nós sabemos que não podemos tirar os olhos deles. Nos telemóveis, será que nós temos algum tipo de software de controle? E se temos um software de controle, será que acreditamos que só por terem software de controle estão salvos e não precisamos estar de olhos neles? Talvez não, não é? Talvez não. Depois, também, ainda colocamos cercas também à volta das piscinas, até para evitar quedas inadvertidas, não é? E aqui a questão nos telemóveis, será que temos filtragens de conteúdos, ou, por exemplo, não é? Nos nossos telemóveis? A realidade é esta, o que é que os pais estão a fazer com os telemóveis, não é? Os telemóveis, os pais não estão a tirar os seus filhos para as piscinas, estão a tirar os filhos para alto mar, sozinhos, sem lhes mostrar os perigos, sem os ensinar a nadar, sem qualquer tipo de proteção. E o problema é que muitos pais acham isso normal. Acham que não há problema nenhum, acham isso normal. Mas há aqui uma coisa que nós não nos podemos esquecer, e é uma coisa que nós temos sempre presente quando estamos a fazer as formações com os pais, é que nós não crescemos com esta realidade. Os pais também não cresceram com esta realidade. Portanto, os pais também não sabem, também andam eles próprios a aprender a gerirem a sua utilização dos seus próprios telemóveis. Portanto, se calhar só culpar os pais ou deixar isto tudo só para cima dos pais, talvez não seja mesmo a melhor opção que, como sociedade e como educadores que trabalhamos com os jovens, possamos fazer, não é? É isso, e é um bocado redutor quando falamos de telemóveis na escola, reduzir as coisas assim ou não, como a Cristiane estava a acabar de explicar. Isto demonstra um pouco a importância de ajudarmos os pais a lidar com esta realidade, na medida em que eles não cresceram com esta realidade. E, nesse sentido, a escola pode muito bem complementar a parentalidade e as dificuldades, ou seja, suprir as dificuldades que os pais podem ter nestes e noutros assuntos. Mas voltando à analogia da piscina, quer dizer, se é um pouco difícil ensinarmos crianças a nadar sem água, é obviamente muito difícil nós promovermos a literacia digital sem dar acesso
a telemóveis, a tablets, a computadores, e até mesmo a outro tipo de dispositivo. Portanto, é difícil ensinar crianças e jovens a usarem estas ferramentas de uma forma ética, responsável, segura, saudável e equilibrada, se eles não tiverem acesso a estas ferramentas. Daí que a nossa posição seja de que nós o que devemos fazer é promover a autonomia e a responsabilidade das escolas neste âmbito. Não deve ser o Estado ou qualquer lei a proibir o uso de telemóveis nas escolas, como tem sido preconizado por algumas petições que vemos a circular. De facto, não somos favoráveis a posições totalitárias, favorecemos a autonomia e a responsabilidade das escolas. E, por outro lado, também um dos argumentos que temos visto é as questões ligadas ao bullying e ao cyberbullying serem usadas como uma forma de justificar o banir os telemóveis das escolas. Dizer que banir os telemóveis das escolas vai diminuir o bullying e o cyberbullying é uma falácia. O bullying existe sem telemóveis e o cyberbullying existe 24 horas por dia, independentemente do lugar. Porque se a agressão via dispositivos não tiver lugar na escola, ela vai ter lugar noutro local qualquer. E acreditamos mesmo que o banir o telemóvel, se tiver impactos ao nível do cyberbullying, poderá ter aumentos nos casos de bullying. Portanto, a nossa posição é de que deve ser dada autonomia e informação às escolas sobre a melhor forma de gerir estes equipamentos nos seus espaços. Ao Estado compete criar as condições para que se verifique essa autonomia de uma forma eficaz. E para isso envolvendo os alunos, pai, pessoal docente e não docente. A escola pode optar por limitar o uso em determinadas situações, em determinadas idades, em determinados dias da semana, nos recreios, dentro da sala de aula, mas o essencial é envolver os alunos, assim como os respectivos pais, encarregados de educação, pessoal docente e não docente, na definição dessas regras, ou seja, adotando perspectivas de baixo para cima e não de cima para baixo, como sejam as da proibição. Depois não podemos esquecer que brincar é preciso, não é? Nós até o segundo ciclo do ensino básico não vemos necessidade das crianças terem os seus próprios telemóveis, não é? E o que nós já estamos a ver são as crianças que vão para a creche que já levam os seus próprios telemóveis, e isto é um bocadinho assustador. A educação aqui para a tecnologia, com e para a tecnologia e para a cidadania digital pode, e na nossa opinião deve ser feita, mas através de outros meios, como tablets, computadores da própria escola. Portanto, os miúdos aqui não precisam ter os seus próprios telemóveis, não é? Há que lembrar que a idade mínima para consentimento de fornecimento de dados pessoais online são os 13 anos. Portanto, se calhar esta é uma boa idade para nós começarmos a pensar aqui nas crianças. Mas a questão também é esta. Nós temos que lembrar que, ao se retirarem os telemóveis do recreio, por exemplo, não é? A escola deve ter alternativas para as crianças fazerem. Não ter apenas um espaço livre cheio de cimento armado, não é? E nós podemos dizer, no meu tempo era assim e nós inventávamos coisas. A realidade é que se calhar hoje em dia as crianças já não têm tanta criatividade assim, precisamente se calhar devido ao uso excessivo dos telemóveis, para muitas vezes lembrar as suas brincadeiras. Na sala de aula deve ser os próprios professores, não é? Devem pôr os alunos a usar os telemóveis, mas como uma, entram muitas outras ferramentas, não é? Há outras alternativas, não é também ser agora só aqui agora só telemóveis, é só tecnologia. Não, isto tem que ser um uso equilibrado, não é? E mais uma vez, ser dada a informação às escolas e autonomia sobre a forma de gerir estes equipamentos nos seus espaços. As escolas também precisam de ajuda aqui. Nós achamos que as escolas também precisam de ajuda aqui, não é? E ao Estado, mais uma vez, compete criar estas criações para se verificar essa autonomia de uma forma eficaz. Ou seja, resumindo, proibir os telemóveis na escola, na realidade, é impedir que as crianças e os jovens adquiram competências que lhes permitam fazer face aos riscos a que podem estar expostos, na medida em que não têm as competências necessárias para fazer face a esses riscos, para navegarem eles próprios numa variedade de condições digitais adversas.
Uma competência também essencial é as questões relacionadas com a gestão do tempo e vemos poucas escolas a fazerem, ou seja, que as crianças e os jovens saibam distinguir entre aquilo que é urgente e o que é prioritário e o que tem menos urgência. Questões também relacionadas, como aqui que já foi referido, com a promoção das competências de domínio da inteligência emocional, do autocontrole e da resiliência, para que elas saibam resistir à utilização destes dispositivos. E como é que elas vão fazer isso se os proibirmos de usar? Ao fim e ao cabo, proibir os telemóveis na escola é um pouco como ensinar a nadar sem água. A terminar, gostávamos de deixar um resumo, digamos, daquilo que consideramos, que é a autonomia das escolas deve ser respeitada na decisão da utilização dos telemóveis no recinto escolar, seja na sala de aula, no recreio, no refeitório, etc. Sim, as escolas devem se informar os outros e educarem-se também sobre as vantagens e as desvantagens da utilização dos telemóveis em contexto escolar, não é? É isso. E todos os interessados, sobretudo aqueles que são os mais afetados pela medida e pela decisão que venha a ser tomada, que sejam ouvidos e que a sua opinião seja levada em linha de conta. E que seja uma decisão verdadeiramente democrática, não é? Que, adotada de baixo para cima e não imposta de cima para baixo. Nós sabemos que tudo que é imposto há mais resistência para nós conseguirmos aderir. Portanto, se nós fazemos as regras com os nossos jovens, se os ouvimos, e que isto não quer dizer que a gente vá fazer o que eles querem, mas quando eles são tidos em consideração, eles aderem melhor depois também às soluções que nós lhes arranjamos. É isso, ou seja, às escolas, como também já foi referido, compete então criarem um conjunto de regras para a utilização ou não utilização destes dispositivos em todo o recinto escolar. E como em casa as regras também devem ser para todos, nas escolas as regras também devem ser para todos e não só para os nossos jovens. Sei que já estamos mesmo aqui em cima do nosso tempo, mas não resisto em fazer aqui. Nós este ano estamos a comemorar 50 anos do 25 de Abril. Se nós continuarmos a educar os nossos jovens com proibições puras e simples, porque sim, vamos continuar se calhar a fazer com que o 25 de Abril não tenha valido se calhar a pena, não é? Porque eu posso, eu mando, tu obedeces. E com isto não estamos a criar, ajudar os nossos jovens a terem pensamento crítico para tornar depois um dia este mundo melhor e fazendo uso do melhor que a democracia nos dá. Gostava só de acrescentar uma questão, a terminar, que é banir os telemóveis da escola tem implicações ao nível do direito de acesso à informação, da liberdade de expressão e de reunião, ao direito à educação também e ao direito ao brincar. Todos estes direitos passam cada vez mais pelo digital e proibir os telemóveis tem implicações nestes direitos, pelo que é uma decisão que deve ser bem refletida antes de ser tomada. Muito obrigado e as Obrigada. nossas desculpas por termos ultrapassado um bocado o nosso tempo. Muito bem, agradecer aos nossos investigadores os vossos testemunhos. Professor José Franco, vamos agora ouvir a experiência dos nossos colegas do Grupamento de Escolas de Lourosa, a diretora, doutora Mónica Almeida, boa tarde. Olá, boa tarde. Começo por cumprimentar o meu colega David Casemiro. Obrigado. E que lhe peço imensa desculpa por não lhe atender o telemóvel, mas eu pratico aquilo que ensino, logo sou muito distante do meu telemóvel. Peço já desculpa. Cumprimento também o Dr. José Eduardo, nosso companheiro de projetos, e um cumprimento também especial a todos os que estão aí convosco e também os que nos seguem aqui à distância. Pois o nosso agrupamento, eu ia só corrigir, não é só de Lourosa, por isso é António Alves Amorim, porque abrange 3 freguesias, Lourosa, São João de Ver e Moselos. Nós somos um agrupamento constituído por 8 escolas, 7 do primeiro ciclo e JTIs, e temos a escola sede, que é uma escola básica até ao 9º ano. Nós, efetivamente, desde 2017, o Conselho Pedagógico considerou que os telemóveis limitavam o desenvolvimento integral dos nossos alunos
e decidimos que era uma medida pedagógica a não utilização dos mesmos em contexto escolar, a não ser que os professores assim o decidissem para efeitos pedagógicos. Portanto, o telemóvel continua a ser usado na nossa escola sempre que o professor ou até os alunos solicitem esse instrumento para fins pedagógicos. É claro que essa medida foi também ao Conselho Geral, onde temos o assento dos encarregados de educação e todos os outros membros, e que aceitaram essa proposta em 2017. Portanto, esta medida vai a Conselho Geral todos os anos e todos os anos a resposta que nos dão é que é uma medida para continuar. Porque a nossa experiência diz-nos que mais importante do que qualquer ensino académico, o mais importante é o desenvolvimento das competências socioemocionais. Estamos a falar de alunos de ensino básico, são alunos que vão até aos 13, 14 anos na nossa escola. E achamos que é muito mais importante para eles a interação uns com os outros, tanto no espaço exterior como dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, desde o pré-escolar, portanto, o pré-escolar tem o projeto de robótica, o primeiro ciclo tem o projeto TIC na sala de aula, que uma vez ou duas vezes por semana aquela turma específica trabalha com o seu computador. E na nossa escola EB23 a mesma coisa, cada conselho de turma determina naquela semana qual é o dia que os alunos vão usar recursos digitais. É claro que o telemóvel por vezes também é utilizado nos CAUTs e, como já referiram, noutras plataformas e para outras atividades. Tenho-vos a dizer também que o telemóvel é também algo que os professores nem os assistentes operacionais utilizam, uma vez que estão também no seu local de trabalho e terão que dar o exemplo aos alunos, não é? Usam de forma discreta nos seus intervalos no espaço de sala de convívio. Nós temos feito também inquéritos aos nossos alunos e com o tempo, portanto, desde 2017, inicialmente tivemos alguma resistência, porque nós, quando impusemos essa medida, impusemos não de cima para baixo, portanto, como vos disse, foi aprovado também em Conselho Geral. No início houve resistência, até porque proibimos o uso do telemóvel a alunos que estavam no 9º ano e que desde o 5º ano lhes foi permitido o livre trânsito, por assim dizer, daquele aparelho. Também equipamos a escola, é verdade, concordo plenamente com a Cristiane, que nós, escolas, temos que equipar, temos que transformar as escolas em ambientes atrativos para depois os nossos alunos poderem brincar, distrair-se e encontrarem sempre formas de interagir uns com os outros. Também inventam brincadeiras, é verdade. Eu vejo que os meus alunos são também muito capazes de usar todas as plataformas digitais, mesmo comparando com outros, que nós temos outras escolas como a nossa, próximas de nós, e comparando com outros alunos da EB23 ou até secundárias, que utilizam o telemóvel todo o dia na escola, os nossos alunos não são menos capazes de utilizar aquele instrumento, sempre orientado pelos professores ou até eles próprios sozinhos conseguem se orientar. Levantaram aqui a questão de eles saberem utilizar o telemóvel. Sim, o Tito referiu e eu concordo plenamente, tem que se monitorizar o tempo, tem que se monitorizar aquilo que eles veem, o que é que eles pesquisam, mas isso também pergunto, e os encarregados de educação? E nós, sociedade? Será que estamos a dar uma boa imagem, ou melhor, estamos a dar um bom exemplo de como devemos usar o telemóvel? Nós, quando nos dizem autorregular os alunos, nós adultos somos autorregulados?
Portanto, não será, se calhar, algo que terá que partir da sociedade civil, mostrarmos que o instrumento telemóvel é importante, sim, muitas vezes é a nossa ferramenta de trabalho, mas quando estamos com os filhos, é para estar com os filhos. Há pouco falaram de que há crianças que, no pré-escolar, não temos esse exemplo. No nosso agrupamento, já antes de 2017, nós não tínhamos crianças de pré-escolar ou alunos de primeiro ciclo que levassem o telemóvel para a escola. Mas nós temos conhecimento de que há crianças com 3, até antes, que são expostas aos ecrãs, desde muito cedo. Nós temos cada vez mais alunos a usar óculos. Nós temos cada vez mais alunos com problemas de articulação de palavras. Nós temos cada vez mais alunos que não sabem interagir uns com os outros. Nós temos cada vez mais crianças com problemas de ansiedade. Um exemplo disso foi o período que nós passamos, período pandémico, que os alunos e as suas famílias estiveram confinadas, todos nós, aliás, estivemos confinados e tivemos os ecrãs como transmissão de conhecimento e de contacto uns com os outros. E nós sabemos o quão penoso isso foi para nós. Se a nossa escola vai continuar com esta medida, sim. A partir do momento que os pais e toda a comunidade continuam a aceitar esta medida, aliás, nós aceitamos alunos cujos pais nos colocam na nossa escola, de outras áreas de influência, colocam na nossa escola exatamente porque sabem que ali os alunos vão brincar, vão estar uns com os outros e não vão estar num intervalo, como eu via antes de 2017, num intervalo uns com os outros, com a cabeça para o telemóvel e a nem sequer a conversarem uns com os outros. Como eu digo, eu tinha os intervalos muito silenciosos antes de 2017. Agora não, agora tenho uns intervalos muito ativos, barulhentos, conforme nós queremos, nestas idades que são fundamentais o desenvolvimento, para eles, o desenvolvimento socioemocional. Porque é a partir deste desenvolvimento socioemocional que eles vão desenvolver todas as outras competências. Portanto, sim, o telemóvel como instrumento pedagógico, estamos todos de acordo. Agora, sempre, em qualquer momento, não concordamos, continuamos a não concordar. Este ano ainda não levamos a questão ao Conselho Geral, mas é certo que vamos continuar com esta medida, porque não vemos nenhuma desvantagem em continuar, em retirar esta medida da nossa escola. Quando houver estudos que provem exatamente o contrário, que isso emocionalmente é muito favorável para os nossos alunos, a utilização do telemóvel, nós aí retrocederemos, voltaremos atrás e faremos isso. Nós concordamos que haja sistemas híbridos da educação, aliando o ensino tradicional com o ensino tecnológico, e porque há quem já esteve muito mais anos do que nós nesta demanda, nomeadamente os países nórdicos, a Suécia, por exemplo, que retrocedeu, também eles eram quase 100% tecnológicos e digitais, retrocederam para os manuais. Concordamos que tem que haver quanta peso e medida na utilização das tecnologias nas escolas. Olha, muito obrigada. Me perguntassem a título mais, se eu tivesse, vamos dizer assim, se eu fosse Ministro da Educação, do ponto de vista destas políticas até da distribuição, eu neste momento nem iria para um computador pessoal, nem iria para um smartphone, iria encontrar aqui o ponto de equilíbrio exatamente nos tablets, porque neste momento os tablets têm esta dimensão de portabilidade, têm uma coisa ótima que é a possibilidade de facto ser uma, digamos assim, uma infraestrutura académica e escolar, onde efetivamente se consegue construir um ecossistema digital
onde nós podemos ter os manuais digitais, onde nós temos aplicativos de produtividade e abdicamos das redes sociais se efetivamente elas não forem necessárias para aquilo que o professor pedagogicamente está a trabalhar. O problema, e aí sim, passa a ser um tablet do ponto de vista daquilo que é a sua utilização escolar, e não estamos aqui a fazer uma confusão que de facto é aquilo que nos está a preocupar. É saber que isto tem uma dimensão pessoal e profissional que está, neste momento, completamente fundida. E, portanto, eu também não quero, e por isso é que às vezes nas empresas acontece que há pessoas que têm os seus telefones, não é, pessoais, que têm os seus profissionais e que não dão o seu número pessoal, para não haver aqui confusão. E, portanto, obviamente que enquanto estiver esta dimensão de mais pessoal com a dimensão académica misturada, vamos ter aqui sempre estes problemas associados. E, portanto, obviamente que esta solução, que me parece que está ali, digamos assim, até porque é muito portátil, tem estas soluções que podem ser tanto, e aqui não estou a defender nenhum sistema operativo em particular, mas temos que ver exatamente os casos de sucesso e vejam, por exemplo, e olhem com muita atenção para o caso da Madeira, que está a ser um case de sucesso, e é pela voz dos professores que estão a dizer isso. Não é nenhum vendedor da Samsung, nem é de nenhuma, digamos assim, infraestrutura ou do digital. É dos professores que estão a desenvolver projetos nas diferentes escolas, onde, efetivamente, têm estas dimensões todas que eu estou aqui a dizer, de aplicativos muito direcionados para aquilo que é o ambiente escolar, e tem lá tudo. Tem lá tudo. Dentro daquela escola, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o Porto Editora, dentro daquela escola e ambiente virtual, que se agrega ao campus físico. E este campus físico e o campus virtual, os dois ligados, é que fazem a realidade deste século XXI. Não é uma separação entre eu vou brincar no físico ou no virtual. Eu posso brincar nos dois de forma conectada. E, portanto, esse é que vai ser o equilíbrio. Muito bem. Aqui na Muito bem. já tem tablets dados por só. Doutora Susana Henriques, por favor. Mas essa é a minha opinião pessoal relativamente aos tablets. Eu disse, se fosse ministro da Educação... Muito bem. Rapidamente dizer que aqui no foco de toda esta discussão e da nossa preocupação estão as crianças, não é? Estão os nossos alunos, e dizer que a grande conclusão que passou aqui das várias comunicações, e da qual partilho, é que de facto estas crianças precisam de apoio no seu desenvolvimento. E estamos a falar não só no desenvolvimento de conhecimentos, como também no desenvolvimento de competências, atitudes, valores que os ajudem de facto a desenvolver-se de uma forma equilibrada, saudável, mas também responsável e crítica, e que lhes permitam que lhes permita serem cidadãos ativos. Aproveito para lançar um desafio e dizer que assistimos aqui à assinatura de um protocolo com a Universidade Aberta, percebendo que estão aqui nesta fase de pensar estas questões e de iniciar novas formas, inclusivamente, de regulação, aproveitarem esta parceria para também terem aqui alguma monitorização, porque ouvi aqui várias pessoas a dizer mostrem-me estudos, mostrem-me dados, então vamos produzir esses dados. Que podem ser, não estou a oferecer, porque não estou, convém esclarecer, Muito bem. mas, por Existem exemplo, estudos, nós podemos também disponibilizar estudos, já existiram. que eu penso também, mas que não são especificamente sobre este agrupamento ou Sim, claro. sobre as experiências que venham a desenvolver. Portanto, o convite era de monitorizarem essas experiências, com o nosso apoio, obviamente, mas sendo vocês também dessa monitorização. Professor Tito, por favor. E é só dar algumas notas relativamente a alguns dos comentários que foram feitos relativamente ao cyberbullying. De facto, o cyberbullying não é independente do lugar. Portanto, acabar com os telemóveis na escola não vai fazer reduzir o cyberbullying, ele vai continuar a acontecer. Eu posso ser vítima de cyberbullying sem sequer ter acesso à internet, basta tirarem uma fotografia na rua e postarem essa fotografia numa rede social e insultarem e dizerem mal de mim. Relativamente à questão dos controlos parentais na escola, os telemóveis são dispositivos pessoais, portanto, compete aos pais adotar esses controlos parentais. Aliás, o nome dele é controlos parentais, não é controlos escolares. As escolas, por seu lado, têm ferramentas também para terem alguma forma de controle de acesso, por exemplo, há escolas que inclusivamente bloqueiam o YouTube. Eu e a Cristiano vamos a muitas escolas e por vezes temos o YouTube bloqueado. A rede do Ministério da Educação tem uma série de bloqueios
de sites que não podem ser acessíveis. Portanto, a escola também tem que decidir o que é que quer bloquear, o que é que não quer bloquear, e aí também não somos favoráveis a que haja uma filtragem centralizada que pode ser manipulada. Deve ser também respeitada a autonomia das escolas a esse nível. Depois, há inúmeras aplicações, e algumas foram referidas aí, assim, relativamente a aplicações que podem ser usadas no telemóvel educativo. Dizer ainda que o Estatuto do Aluno já prevê que os professores decidam se é ou não é possível usar o telemóvel na escola de aula, se é ou não é possível usar o telemóvel no recinto escolar. Portanto, as escolas têm a autonomia para tomar essa decisão. E há escolas que tomam num sentido, que há outras que tomam noutro. E é assim, a democracia é assim mesmo, não precisamos todos decidir da mesma forma. Só uma observação relativamente à comparação do consumo de álcool com, e quem diz do álcool diz de outras substâncias, com a dependência da utilização do gaming ou algo assim nesse género. Uma coisa é a dependência com substâncias, outra coisa é a dependência sem substâncias. Não podemos pegar num modelo e transpô-lo para outra realidade. Além do mais, quer dizer, o álcool não tem benefícios, digamos, para as crianças e para os jovens. Dizer também que a Sociedade Americana de Pediatria tem recomendações relativamente à utilização dos ecrãs que vão dos 0 aos 18 anos. Não corresponde à verdade dizer que a Sociedade Portuguesa de Pediatria só recomenda a utilização da internet a partir dos 13 anos de idade. Se as pessoas conhecerem os documentos, ficam a saber que é assim. Dizem que até aos 2 anos não é recomendável a utilização de ecrãs e depois, em função da idade, dá-nos tempos diferentes. Depois também é dito que os pais não estão na escola para regular a utilização destas ferramentas, e é por isso é que a escola ensina exatamente a nadar, porque as famílias muitas vezes não têm condições para o fazer, e a escola tem, nesse sentido, complementar aquilo que muitas vezes são as incapacidades dos pais. Relativamente aos estudos sobre benefícios, é o que não falta é estudos sobre os benefícios, ou seja, uma das razões que me leva a criar o projeto Miúdos Seguros na Net há 20 anos atrás é que o foco ia todo exatamente nos benefícios e não se falava nos riscos. E eu tinha a noção que se não se falasse nos riscos, íamos cair em soluções proibicionistas como a que estamos a cair agora, 20 anos depois de ter lançado o projeto Miúdos Seguros na Net e 50 anos depois do 25 de Abril. Muito obrigado, professor Tito. Se me permitem, também só para dar aqui Professora Cristiane, por favor. muito rapidamente uma chega, porque falavam aí a questão da democracia. Nós somos contra ditaduras de chegar aqui, é proibido e acabou-se sem ouvir toda a comunidade escolar. Nós também não gostamos de chegar à escola, ver os meninos todos no recreio e não brincar, e não penso que a gente gosta disto. Nós não gostamos disso também. Portanto, nós somos a favor é que as escolas implementem as suas próprias regras, que não venha aqui alguém de cima, um Estado, dizer proíba-se tudo, agora ninguém bem tem mais nada, vamos todos proibir. Nós sabemos que proibir é uma medida que acaba por ser fácil. Por que não? Mas às vezes é aqui uma questão de equilíbrio. Por que não, eventualmente, pronto, até aos 13 anos, até como ao outro, até a minha opinião pessoal é os miúdos devia ser a usar só os telemóveis e não smartphones, quando ali entre os 5º e o 6º ano, quando os meninos já começam a sair. Para mim seria para normalizar esse tipo de telefone e não propriamente smartphone. Mas estamos a falar sempre de equipamentos pessoais, não estamos aqui a falar da questão da digitalização só da educação. Mas por que não os miúdos poderem levar, e estamos aqui já a falar miúdos do 5º, 6º, 7º, 8º ano, que é quando eles têm os telemóveis, por que não a escola permitir que eles levem um telemóvel uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias para a escola? E nesse dia em que levam, por que não o professor de cidadania, o diretor de turma, ou os do TIC, quem for, pegar os meninos, então como é que correu hoje? O que é que aconteceu? Este mandou fotografias, este fez aquilo, ok. Vamos ensinar como usar isto de uma forma equilibrada e segura. O que é que nós vemos hoje em dia? Nós vemos que os pais não sabem usar telemóveis, os adultos não sabem usar telemóveis, os trabalhadores nas empresas não sabem usar os telemóveis, o produto tal. Os alunos universitários não sabem usar os telemóveis, estão sempre agarrados aos telemóveis. Os nossos jovens nas escolas não sabem usar. Se nós não começarmos a ensiná-los desde quando eles começam a ter estas coisas nas mãos deles, vamos continuar a perpetuar um problema. E nós estamos a favor desta questão de serem ensinados.
Esta questão do cérebro é uma das questões do desenvolvimento do cérebro. Nós falamos isto aos alunos quando vamos às escolas falar com eles. Nós explicamos isto aos pais. Para explicar o quê? A importância deles ouvirem os pais, a importância deles ouvirem os adultos. Nós dizemos aos pais que os pais têm que ser os que é dar estas informações. Mas há muitos pais que não têm estas condições. Eu posso concordar que a obrigação da escola seja ensinar e não seja educar. Mas a realidade é que nós hoje temos muitas famílias que não sabem educar. E até aí a escola também tem que ser complementar. Nós sabemos que isto, se calhar, é mais carga que nós estamos a pôr nas escolas e as escolas já têm imensas coisas para fazer. Mas o que nós preconizamos é que sejam decisões tomadas em conjunto, sejam todos ouvidos. E nós não estamos a dizer que vamos ouvir os miúdos e depois não vamos na mesma proibir e dizer não vamos utilizar até o 7º ano, até o 6º ano, não usam telemóveis na escola. Não estamos a dizer que não, mas dizer que não e explicando porquê que não, falando com eles porquê que não. Diz-me só mais 2 minutos. Nós temos um caso que até saiu na reportagem da SIC, onde nós participamos. Um professor do 8º ano, que o diretor de turma pegou a sua turma, fez com eles, ensinou-lhes, falou com eles os perigos, os riscos, e fez com eles um acordo em que eles não iriam utilizar os telemóveis na escola. Eles assinaram sob compromisso de honra e não estão ainda a usar. Isto foi feito em setembro. E não estão a usar. Não foi preciso chegar lá ninguém e dizer é proibido. Por que não fazer uma coisa destas? Isto para mim, e para o Tito, que eu sei que ele concorda comigo nisto, isto é democracia. E aqui nós falamos da questão da democracia e envolver Muito os bem, nossos professora Cristiane. Peço Muito desculpa, obrigado. A palavra proibição, para mim, já o disse, significa um ato democrático para os meus alunos. Proibir nem sempre é um ato não democrático e o viver o 25 de Abril, ainda bem que o vivemos já há quase 50 anos e vamos continuar a vivê-lo. Deixo só uma reflexão para os encarregados de educação e também meus colegas, mas mais para eles. No início do ano, os pais assinam um documento de cedência ou não das imagens dos filhos e que há zonas das escolas, eu não falo da minha porque os meus alunos não usam telemóvel, mas há zonas das escolas, espaços que os adultos não entram, nomeadamente nos balneários. Como é que depois a escola pode responder a uma questão quando eles são fotografados no espaço balneário e enviado para as redes sociais essas mesmas imagens? Portanto, deixo essa reflexão para os pais e até mesmo para os meus colegas. Proibição não é um ato não democrático. Muito bem, Mónica. Meus caros, mais uma vez eu quero agradecer ao professor José Franco, agradecer aos moderadores, a todos os presentes, aos colegas que estão online, a todos os encarregados de educação. Julgo que temos aqui matéria para trabalhar. Estamos num Estado democrático, vamos todos trabalhar de forma colaborativa, é também um marco do nosso projeto educativo. Queremos construir todos juntos para um mundo melhor para os nossos alunos, porque o que nos interessa efetivamente é o sucesso dos nossos alunos. Muito obrigado mais uma vez, uma palavra também aos elementos da minha direção, que preparámos este trabalho e é desta maneira que nós vemos a educação em Portugal, é construir, é trabalhar todos colaborativamente. Todos, quando eu digo todos, é toda a gente. Muito obrigado a todos.